Se a pandemia teve um lado positivo, foi o fato dela ter feito com que muita gente encarasse finalmente o fogão, ganhando autonomia na cozinha e também prestando mais atenção naquilo que come, que é muito importante, né? Então a gente tem visto muitas fotos de pães incríveis no Instagram, hashtag pandemia, outras receitas de muita gente que está entrando na cozinha pela primeira vez, se aventurando. Agora, por outro lado, a pandemia também aumentou a dependência de muita gente nos deliveries, né? O que reforçou o debate em torno das condições de trabalho dos entregadores, que é também outro assunto super sério. Essa crise que a gente está vivendo também fez com que muitos restaurantes fechassem, né? Segundo a Associação Nacional dos Restaurantes, até junho, 35% dos bares e restaurantes com mais de uma unidade fecharam lojas no país e 1.300.000 pessoas perderam seus empregos. Ou seja, se já faltava comida na mesa de muita gente, o prognóstico é pior. A ONU prevê que a gente vai ter mais de 50 milhões de pessoas passando fome no mundo em 2020, sejam elas vítimas do desemprego e da vulnerabilidade por conta da Covid-19. Agora, para falar sobre esse cenário, eu que adoro cozinhar e tenho um programa de culinária saudável, né, o Marinando, eu vou conversar aqui com o Davi Hertz. O Davi é fundador da Gastromotiva, que é uma organização que combate o desperdício de alimentos e a fome. O Davi é um dos criadores do Refeitório Gastromotiva no Rio de Janeiro, que alimenta a população vulnerável a partir de ingredientes excedentes. E o Davi também é cofundador da Gastronomia Social, que é um movimento que defende a comida como instrumento de mudança social. O Davi é incrível, eu estou muito feliz de conversar com ele. Então, Davi, bem-vindo à Casa TPM 2020. Davi, boa tarde, boa noite, bom dia. Não é, tem que ser assim, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que horas que as pessoas vão assistir, né? Mas eu queria te perguntar justamente isso, assim, o que você tem observado como impacto da pandemia na alimentação das pessoas? Você está vendo que as pessoas estão, de fato, se interessando mais ou se aventurando mais na cozinha? Queria saber como é que você está sentindo isso. Bom, primeiro, obrigado. Eu adoro a TPM de muitos anos. É super legal te reencontrar. Tem várias coisas que você falou que você me lembrou e eu queria depois voltar no Michael Pollan, uma experiência que eu tive com ele no Rio. Ah, que legal. Eu acho que antes da pandemia a gente já estava vindo de uma coisa de cozinhar em casa. O tema da alimentação estava muito presente. Tem a ver também com o custo de vida. Ir comer em restaurante, tudo já era caro. Então as pessoas estavam se equipando mais. A cozinha ela já estava tomando mais parte do dia a dia das pessoas. Acredito que juntando o custo das coisas e a vida em casa, sim, e o interesse, ficou muito legal, porque, de repente, as mídias sociais, que acho que foi a primeira coisa que explodiu, eu já, na hora, já comecei a fazer live do que eu estava cozinhando, ou mostrar. Rolou uma conexão, porque você está preso em casa, né? Eu tenho mais de 200 livros de gastronomia, comecei a abrir novamente. E daí eu senti que, maravilha, ao nosso redor, eu trabalho com educação, capacitação profissional, todo mundo estava sedento, né, de informação. Eu acho que a gente voltou... É engraçado, a gente fala de se conectar com a cozinha, não só com o fogão, mas com a geladeira, de saber o que eu tenho, que ingrediente, fazer lista, sim, de compra de novo. E eu acho que isso não é retornar a várias gerações, é a geração dos nossos pais, que sabiam exatamente o que comprar e o que ter, e a informação ficou muito grande. As pessoas também, daí, saindo das mídias sociais, voltaram para a televisão. Daí, se você vê o que tem de programa hoje que estimula uma alimentação. Então, eu vejo que, assim, tem essa história de se conectar com a cozinha. Eu acho que as pessoas também têm essa história do delivery, como você comentou, que cresceu muito, assim. Eu sou uma pessoa que viaja muito, então eu nunca pedia delivery. Quando eu estava em casa, eu queria cozinhar. Só que dessa vez eu me dei ao prazer de fazer algumas coisas que eu não fazia há muito tempo, que é pedir uma comida, mas também para apoiar um restaurante. Acho que também tem... Claro. Não tem como a gente falar aqui de estar em casa sem ignorar que é uma oportunidade de autoconhecimento e da gente buscar consciência. Então, eu comecei a olhar o pequeno produtor de novo. Eu me lembro, no começo da pandemia, era a época de caqui.
E daí rolou nos grupos de WhatsApp, que eu tô também. Gente, o pessoal da Agroprata, que é aqui no Rio de Janeiro um coletivo de produtores orgânicos, vai perder todos os caquis. Daí o que eu fiz? Fui lá, comprei 2 caixas de caqui, peguei na feira, precisava sair de casa e fui doar caqui para amigos. Então, acho que eu queria terminar esse momento falando assim, a qualidade das relações nesse momento da pandemia se transformou. Eu acho que eu comecei a me conectar através das mídias sociais e cozinhando com pessoas e lives de uma outra forma com a minha própria cozinha. Então, eu acho que veio um momento de informação, conhecimento, mas uma oportunidade de um ganho de consciência que a gente está tendo nesse momento. E o que você ia falar do Michael Pollan, que eu fiquei curiosa? Bom, o Michael Pollan, quando veio ao Brasil, eu levei ele na favela do Vidigal. A gente passou um dia junto. Ele veio, foi para a Flip e a gente já tinha sido apresentado por meio da chefe Alice Waters, em São Francisco. Ai, que adoro também, sei. E aquele um dia, eu vou muito a comunidades, a favelas, desde 2004. Foi dali que surgiu o meu trabalho na Gastromotiva, que eu vi o quanto eu era privilegiado nas oportunidades que eu tinha. Mas eu comecei a notar, ao longo desses 16 anos, trabalhando com capacitação profissional, que não tem como você falar de capacitação profissional sem falar de educação alimentar das famílias. E eu me lembro que a gente foi subindo o Vidigal e cada vez tinha menos comidas, ingredientes naturais. Então, você já está num lugar... Tudo industrializado. É um alimento ultraprocessado e onde as pessoas não têm muito hábito, não têm o tempo, Marina, de cozinhar, né? A gente que também... O que essa pandemia trouxe, né? O tempo de cada um. Muitas pessoas não podem estar em casa se dando ao luxo de você olhar uma informação, replicar uma receita, porque ou aquele ingrediente não está, ou você não tem grana. E o Michael Pollan, ele entrou numa loja e ele ficou meia hora olhando rótulo por rótulo, que marcas eram aquela que ele nunca tinha visto. E ele me mostrava, e depois a gente foi num bar com uma vista linda lá do Vidigal, e tinha uma aluna da Gastromotiva que fez uma comida toda fresca. E ele não entendia aquilo, e a gente tinha que explicar, não, esse lugar, ela tem, isso daqui é diferente. E o Michael Pollan, ele traz essa consciência da tua relação primeiro com o alimento, né? Depois a tua relação do alimento com a natureza, mas ele ficou muito intrigado daquele dia dele não ver verde e dele não ver verde como natureza, né? Um lugar muito seco, denso, e de entrar numa vendinha e ver um monte de marca que ele nunca imaginou e todas ultraprocessadas. Então, eu vejo que a alimentação na pandemia mostrou a transparência de quem tem acesso a uma boa alimentação e informação e quem ainda tem um acesso muito limitado. Então, eu acho que, para mim, que trabalho com inclusão social, esse tem sido as maiores reflexões. Eu me lembro diariamente, que acho que como muita gente que está aqui com a gente, assistindo, o como a gente está privilegiado de poder estar em casa, cozinhando e ainda escolhendo os ingredientes que a gente vai colocar. E eu acho que isso dá um chamado que eu venho aprendendo com o Refeitório Gastromotiva, que a gente só cozinha com doação lá. Né? Só então, eu queria que você... pelo jeito antes. E agora a gente sabe que não dá para desperdiçar um tomate. Porque alguém aqui embaixo na rua vai estar precisando. Aliás, eu lembro de uma vez ter visto esse número, eu queria até que você que, enfim, tem mais conhecimento nisso, de que o brasileiro desperdiça em média, ou desperdiçava antes da pandemia, enfim, isso é pré-pandemia, 40% do alimento que ele compra. Isso inclui não aproveitar o alimento inteiro, porque joga fora, às vezes, casca, talo, coisas que poderiam ser aproveitadas, ou porque compra muito, deixa estragar, ou porque faz muito e não come muito daquela comida que já está feita e depois não come mais, porque depois também fica na geladeira, acaba estragando e tal. Então, essa é uma coisa que eu te perguntar, já que a gente está falando de desperdício, né? E queria que você contasse um pouquinho da Gastromotiva, porque, enfim, um dos temas da pandemia, um dos temas que a gente mais tem discutido e debatido, que eu acho, aliás,
eu acho que talvez seja o mais necessário de todos, é a questão da desigualdade, né? Porque a pandemia, ela acentuou a desigualdade, né? Então, a gente está falando de pessoas, sim, que começaram a olhar para a própria alimentação, os que podem, os privilegiados, digamos assim, né? Os que têm condições para fazer isso, mas a gente também está falando de muita gente que está sem comida na mesa. E aí você tem um projeto que é muito importante, que é o Cozinhas Solidárias. Queria que você contasse, então, perguntei muita coisa de uma vez, eu sei, Mas, desculpa. Mas eu vou te não, lembrando, se você... Não, eu quero continuar no que você falou, pegando aquele meu gancho do tomate, né? O combate ao desperdício do alimento, ele bateu na minha porta, na porta da Gastromotiva, do Refeitório Gastromotiva, que é um restaurante escola comunitário, onde a gente só cozinha com doações de ingredientes que iriam para o lixo, mas não são manipulados e podem Sim, ser não são utilizados. restos, né? E a gente É só deixando não, coisas que não seriam usadas. desde a fruta. Isso, ou é fruta feia, ou é aquela maçã que volta do supermercado, mas você pode tirar um pedaço. Muitas vezes coisa que nem foi vendido. Chega lá, janeiro e fevereiro, um monte de romã que não foi vendida no Ano Novo. É uma loucura o que se desperdiça. Gente, que loucura. Mas, voltando ao porquê, Marina, que você falou do 40%, a nossa cultura não é uma cultura de combater o desperdício. A gente vem de uma cultura de escassez, então a gente serve na mesa o máximo que a gente puder. É uma comida latina também, né? A minha família sempre servia muito. Vem de família judaica ainda. Minha avó queria botar tudo Eu sou libanesa, na mesa, minha casa, assim, você não sai da casa de um libanês sem comer alguma coisa, porque é uma ofensa você não aceitar, não é? Tem isso, tem que comer alguma coisa. Mas os nossos pais, eles são filhos da escassez, então eles se faz muito porque é fartura, mas também para alimentar a gente, mas eles não desperdiçavam. Eu já não cresci com essa consciência, a escola de gastronomia não me trouxe isso, só que isso eu fui descobrindo com o tempo no refeitório Gastromotiva, porque teve um dia que era tanta doação que eu falei, a gente não pode perder todos esses tomates. Vamos fazer geleia, vamos fazer o que der, vamos fazer ketchup, vamos fazer molho de tomate, e daí mudou tudo para sempre. Então, os números estão corretos. Nossa. Você vê, agora, o número que mais me toca, você falou das cozinhas solidárias, é o do desperdício, mas o número que mais me toca hoje é o da fome. Quando a Gastromotiva começou em 2004, o Brasil estava saindo da fome em 2017, em 2007 e voltou em 2017. E hoje, né, aqui quando a gente está gravando, a gente tem um número do Globo que até o final do ano de 2020, 12 mil pessoas vão morrer de fome por dia no mundo. No Brasil, se estima que 50 milhões de pessoas vão para a fome, muitas por causa do desemprego. Sim. Já eram 7 milhões de pessoas, né, antes da pandemia. Então, a gente não vê ainda um cenário positivo. Mas o que eu falo, né? Assim, a gente tem que olhar, o brasileiro, ele é o cara que se renova. Então, na Gastromotiva, a gente sempre trabalhou com qualificação profissional e muitos empreendedores, pessoas que têm o seu próprio negócio, fazem bolo, pão de mel, às vezes até marmita, e vendem na sua comunidade. O que aconteceu quando a pandemia bateu? Essas pessoas ficaram sem pedidos, não tinham para quem vender. Então, aí vai para o desemprego. E o refeitório já recebia essas doações. Então, a gente saiu, todo mundo foi para casa no dia 13 de março, nunca esqueço. Primeiro, a equipe, a segurança da nossa equipe. Mas eu falei, doação deixa chegar, porque as pessoas que jantam aqui têm que comer em algum lugar. Daí a gente ligou para os nossos parceiros e mandou os alimentos para 13 organizações, igrejas, órgãos da prefeitura, que continuaram atendendo essa população que vive em vulnerabilidade, fazendo marmitas. Só que daí a gente recebeu um e-mail de uma aluna nossa, falando que ela estava sem emprego, mas as crianças estavam sem a merenda escolar. Então, ela estava vendo que as crianças estavam com fome aqui no Rio de Janeiro, em Guadalupe. E daí me veio uma ideia, que tal a gente doar alimento para ela e que tal a gente também dar uma renda para ela? Ela já tem a capacidade técnica e ela faz marmita para essas 200 crianças. Daí nasceu as Cozinhas Solidárias. Então, hoje a Gastromotiva
Ela tem o banco de alimentos do refeitório e atende 45 organizações no Rio. Uau! E ela tem uma parte desse banco de alimentos vão para as cozinhas solidárias. E a gente colocou, Marina, uma meta, eu nunca esqueço, dia 29 de março, de atender 80 mil refeições por mês, por 3 meses, através de 50 cozinhas solidárias. E nisso eu fui atrás de empresas, minha equipe, a gente fez uma campanha e até ontem a gente tinha aberto 47 cozinhas e atendido mais de 107 mil refeições até agora. Então, assim, tem oportunidade. A gente imagina que as cozinhas agora, infelizmente, vão ter que durar mais tempo, mas como já está virando um coletivo de cozinheiros e a maioria cozinheiras solidárias, elas já estão pensando em como, numa segunda fase, ela pode vender uma marmita para quem pode pagar para poder doar outra. Então, eu vejo que são esses momentos de oportunidade no meio de toda essa pandemia, essa crise, essa desgraça. Mas que está acontecendo, né? Assim, as pessoas estão se movimentando. Você falou do banco de alimentos, eu estou vendo aqui um número, ele até agora arrecadou 65 toneladas de insumos. É esse número mesmo? Quer dizer, eu não entendo nada, tá? Mas me pareceu um número bem alto. 65 toneladas é muito alto, muita coisa. Assim, é muita coisa e não é suficiente. Isso que eu vou te falar. O que a gente já trabalha com... A gente sempre trabalhou com o mercado de gastronomia, com hotéis, restaurantes, chefes. Muitos chefes participaram do refeitório, empregam alunos da Gastromotiva. Então, a gente tem um bom relacionamento com o mercado da hospitalidade. Então, quando começaram a fechar os hotéis, fechar os restaurantes, eles começaram a direcionar para o banco de alimentos os seus estoques. Teve um hotel que, depois de 3 meses de fechado, que nos encaminhou 80 caixas de produtos já pré-preparados. E daí a gente já mandou para organizações. Só que agora a gente está numa segunda fase, né? Porque as empresas estão se reestruturando, as doações estão diminuindo e a gente está buscando parceiros, indústria, supermercados, para continuarem doando, para a gente poder fazer uma melhor distribuição. O Banco de Alimentos da Gastromotiva no Rio de Janeiro já virou o segundo maior banco de alimentos em termos de volume da cidade do Rio em 3 meses. Agora, já em São Paulo, Curitiba, onde a Gastromotiva atua, a gente compra insumo, a gente tem alguns patrocinadores e a gente distribui para as cozinhas solidárias. Então, a gente quanto mais a gente recebe, mais a gente vai atender. E quanto mais a gente tem patrocinador, mais cozinha a gente vai abrir ou vai poder manter essas 50 cozinhas por mais tempo. E a importância dessa cozinha, eu fui já visitar 2, é que eles tenham acesso para fazer a distribuição nas suas próprias comunidades. Então, por exemplo, a Gerlândia, eu fui com ela distribuir, ela atendia pessoas em situação de rua em Bom Sucesso, pessoas em ocupação, mas também os camelôs que ficaram sem emprego em Bom Sucesso. E ela sabe onde eles moram. Então, a gente agora está colocando todos os procedimentos de segurança, higiene. A gente vem aprendendo, mas a gente está muito preocupado com o tamanho da fome, com o tamanho do desemprego, porque a gente trabalha com a área de serviço, a mais afetada. Porque é isso que eu ia falar, assim, a pandemia, tudo bem, a gente não tem uma data de encerramento, a gente faz previsões que estão sempre sendo pensadas, né, a cada mês, digamos assim, mas tudo indica que mesmo depois que se encontre a vacina, mesmo depois que as coisas voltem ao normal, e não vai ser tudo de uma vez, claro, vai ser gradativo isso, as consequências elas vão durar muito mais tempo, né? Então, eu queria que você me falasse um pouquinho como é que você está enxergando isso, porque se por um lado a gente tem 2 aspectos distintos aí para falar, né? Um é essa coisa pessoal mesmo, né, da relação que as pessoas têm com a cozinha, com a própria comida, que é no começo do nosso papo aqui, né? Se você acha que isso vai ter uma mudança, digamos, duradoura e permanente, né? Fazer com que as pessoas tenham mais autonomia para reconhecer o próprio alimento, para pensar o que está comendo e também entender o que faz bem ou mal a ela, né? Talvez pensar em comer menos comidas processadas, ultraprocessadas e tal. E a segunda é essa que a gente está falando agora, que é a questão da desigualdade. A gente tem muito
sério, né? O combate à fome é muito sério e você é um especialista no assunto, porque, enfim, a gastromotiva é muito grande. Ela está em quantas cidades do Brasil que você estava falando? No Brasil, a gente está em 3 3 cidades. cidades. E a gente está na cidade do México, em El Salvador, e a gente tem parcerias com muitas organizações do mundo todo que fazem o que a gente faz através do movimento da gastronomia Pois social. é um tema que você conhece Mas, bem, assim, né? Então, também queria te perguntar isso. Como é que você está vendo isso, essa questão no pós-pandemia, em que a gente sabe que as consequências vão ser duradouras e residuais por muito tempo? Bom, eu acho que, de novo, vai ser um pouco de equilíbrio de necessidade e oportunidade. Então, eu vejo que a oportunidade já vem sendo falado, né? Michael Pollan, Slow Food, já fala isso há 30 anos, é comprar o local, e seja o mais local, até pelo raio e pelo preço, mas também pela qualidade dos produtos. Eu acredito nisso, eu estou vendo acontecer, e você vê até estímulo de muitos aplicativos, compre do local, hashtags, as mídias sociais chegaram. Eu vejo também uma coisa da gente se conectar mais com a nossa cozinha, com o nosso corpo. Eu acho que a gente está tendo tempo não só da alimentação, de cuidar do corpo, mas eu acho que isso tudo é uma mudança muito profunda de quem já está num processo de autoconsciência e quer tomar uma autorresponsabilidade da sua vida. Porque se você vê agora com a abertura de alguns restaurantes em algumas cidades, dá muito problema. Então, assim, eu acredito que a gente não vai mudar como sociedade de uma hora para outra, mas eu acredito que a gente está acelerando processos. Tanto na parte do combate à desigualdade, porque são mais pessoas trabalhando, são mais pessoas se engajando. Eu posso falar pelo mercado da hospitalidade, né? Eu vi muitos chefs mantendo seus restaurantes e fazendo quentinhas para manter seus funcionários. Isso é um mercado que sempre foi consciente, que o chefe sabe que sem aquela brigada toda, que são pessoas que se dedicam ao restaurante horas e horas, ele não é nada. Isso se provou dessa forma. Só que, de novo, depois de 3, 4 meses, muitos restaurantes estão fechando, né? Aqui no Rio, fechou, já tem um número que é de 1 em cada 3 restaurantes já fecharam. Isso então, significa que não é o restaurante só que fecha. Você está falando de funcionários, trabalhadores que dependiam daquele salário. Quer dizer, é uma cadeia toda que você implica não só no fechamento daquele local, né? E daí que vem a parte que eu dei um exemplo sobre as cozinhas solidárias, que eu acredito que é uma mistura que pode virar um negócio de solidariedade, mas eu vejo muita gente, né, aluno de gastronomia que está estudando, o que você vai fazer agora? Empreender. Então, o Brasil vai ser agora, de novo, um celeiro de empreendedorismo. As startups que começaram a trabalhar com educação, com alimento mais saudável e com delivery, saíram na frente. Eu acho que muitas coisas que deram certo é porque a tecnologia e inovação, com a necessidade e a informação, já estavam na ponta. Mas eu acho que tem novas informações que as pessoas não estão mais deixando de ignorar, que, como você falou, da desigualdade, se você vai à rua, você em qualquer lugar vê hoje, só ficaram as pessoas na rua, que são as pessoas ou em situação de rua, ou os entregadores de comida, ou aquelas pessoas como eu que iam no supermercado e voltavam, fazer alguma coisa que precisa. Mas eu sinto que a solidariedade está aumentando entre as pessoas, as parcerias. Todos nós somos consumidores aqui, todo mundo aqui é consumidor. E todos nós vamos ditar as novas escolhas. E nós vamos escolher as marcas que a gente quer se relacionar. E eu vejo isso também acontecendo muito, porque marcas que estavam se aproximando da gastromotiva, ou que eu estava me aproximando, ou chegaram com tudo, ou já fecharam as portas. E por quê? Porque a gente está trabalhando em algo mais estratégico. O transicional, a marca que quer filmar alguma coisa, me mandar uma caixa de legumes, fazer uma doação para fazer um filme,
as pessoas não vão comprar mais, né? Tem que trazer algo que tenha conteúdo, que seja verdadeiro. Eu acho que você, eu, já estamos buscando coisas no nosso consumo que seja mais verdadeira. A tua forma de se alimentar é uma forma que você está buscando consciência, botando valor, conteúdo Sim. e percepção no teu prato. E eu acho que isso são muitas pessoas fazendo. E tem, agora falando de periferia, de desigualdade social, descobri, cara, umas coisas incríveis. A Sapa Vegana, você já ouviu falar disso semana passada? É uma sapatão que faz comida vegana e traz a questão de igualdade racial e o movimento antirracista. Tem Que os veganos ótimo. periféricos, 2 irmãos que estão fazendo. Então, eu acho que esses movimentos, que agora a gente falou muito de desigualdade social por poder econômico e cultural, Sim. sociocultural do Brasil. Mas, cara, eu acho que as questões da humanidade estão colocadas na nossa cara e é um grande momento de você fazer uma revolução. O que você me falou agora, com esse exemplo da Sapa Vegana, é o seguinte: a alimentação, na verdade, ela perpassa por todas as outras questões sociais. E um dos movimentos que a gente tem visto agora, nessa época de pandemia, também é assim: compre do pequeno produtor, compre do pequeno mercado, dê força para a agricultura familiar, orgânica, para as pessoas que fazem o pequeno, o que precisam muito mais, né, do seu dinheiro, em última instância, né, ou da sua... que você valorize aquele setor, daquele tamanho, do que as grandes cadeias, porque essas vão sobreviver, né? As grandes cadeias vão sobreviver, mas agora, mais do que nunca, é necessário que a gente consiga estimular essa pequena produção, a pessoa que vai lá e faz o doce vegano na casa dela, esse tipo de coisa que também tem surgido muito, né? Eu acho que assim, a gente está no momento de buscar autenticidade nas nossas escolhas e no nosso traçar da vida, né? Independente da alimentação, que você mesmo falou, Michael Pollan, isso é um movimento político, é a minha forma de me expressar no mundo, que eu compro, que eu me alimento, de quem eu compro, né? É uma atitude política. Agora, eu aprendi ao longo desses anos, né, que desigualdade social, que a gente olha muito no nosso caso do Brasil, uma desigualdade socioeconômica, existe desigualdade social no mundo todo. Na Suécia existe, a gente fez um summit na Suécia de gastronomia social. Claro, porque você perde emprego, você perde dignidade, você perde oportunidade, você tem vergonha de não fazer parte do que é sucesso na sociedade, dos valores dessa sociedade. E de novo, eu sou gay, demorou muitos anos para eu me assumir quem eu sou, e eu acho que no momento que eu me assumi quem eu sou e eu escolhi, minha paixão é comida, quando nos falava de gastronomia no Brasil, e ver que eu me encontrei, que outros jovens, mais de 6 mil da Gastromotiva se encontraram pela sua desigualdade, né? Você olhar a sua vulnerabilidade e daquilo se transformar numa força. Isso eu acho que é a beleza da vida e eu acho que o que vai levar as pessoas a olharem essa pandemia como uma oportunidade de se conectar e falar. Porque eu vejo essa pandemia acelerando todos os processos ao meu redor. Eu nunca trabalhei tanto na vida. Imagino. De repente, a gente abriu 50 cozinhas. Quando que agora eu paro para pensar, não, 50 cozinhas era uma meta, então agora vamos para 300? Quem consegue 50 consegue 300. E eu vejo que essa coisa a gente tem que sonhar nesse momento. A gente está sendo desencorajado, né, no Brasil a sonhar, a acreditar, e o movimento da sociedade civil está fazendo isso. É esse movimento que eu quero me conectar e por isso que eu estou aqui, porque eu acho que a gente tem que pegar essa juventude toda que tem muito tesão e garra e alimentar ela. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, uma coisa que eu tenho sentido, que é a questão do veganismo, né? Cada vez mais eu tenho visto muitos jovens
levando a questão do veganismo super a sério, pessoas jovens mesmo, assim, adolescentes, falando que não comem mais, não só carne, mas nada de origem animal, nem queijo, nem ovo, porque isso tem uma questão de exploração animal, mas também existe uma questão ambiental muito forte, né? Quer dizer, acho que essa geração Greta Thunberg aí está cada vez mais tomando consciência de que, gente, estão deixando um mundo muito zoado para a gente tem que fazer alguma coisa. E o veganismo é isso, ele engloba acho que essas duas forças muito grandes, que é o sofrimento animal e a questão ambiental, e que também passa por aquilo que a gente estava falando, de você reforçar uma identidade, uma autenticidade, né? O pequeno produtor, a pessoa que faz ali o seu rolê, né? E vende aquilo como não só um alimento, mas um alimento feito por mim, que sou LGBT e que sou negro, sei lá, enfim, você afirma uma identidade junto com aquela produção, né? Como é que você vê essa... Uma pergunta, nem sei se tem resposta, porque é gigante a pergunta que eu fiz, mas você está vendo a juventude, essas novas gerações vindo com essa força, essa pegada? Eu estou vendo, com certeza, 2019 foi o ano que eu entendi o poder da juventude. Eu estava um pouco descrente com essas metas do milênio sustentável até 2030. Mas teve algo ano passado que eu comecei a ver com Greta, eu vou ao Fórum Econômico Mundial, muitos parceiros nossos, a juventude está fazendo escolha. O pessoal que quer ir trabalhar numa empresa de advocacia está querendo ir trabalhar no pro bono. Então, eu comecei a reacreditar. E eu acho que se não fosse o jovem, agora a gente não estaria falando de tantas micro-revoluções e revoluções globais, porque é a juventude. Mas eu estou vendo que quando você fala que vamos voltar ao veganismo, é uma questão de informação. Não é só o jovem. Eu vou voltar para a pessoa que vive na periferia. A Gastromotiva tem um curso Empreenda. Você pega uma pessoa que tem já geralmente é um doce, muito açucarado, e a gente fala, beleza, vamos diminuir isso e vamos fazer um produto que é totalmente diferente, que ele é nutricional, geralmente é vegano. Cara, no final, no final não tem um que não está fazendo brigadeiro de casca de banana e aprendendo e vendendo, fazendo dinheiro com isso. Então, assim, eu preferia falar que a consciência alimentar, para quem leva essa informação e você considera que todo mundo tem oportunidade de receber essa educação, isso é incrível, é para todo mundo. Então, eu volto a falar que realmente esses movimentos vieram para ficar, e daí talvez você não vai fazer uma escolha vegana se você mora num lugar que é muita carne, mas você vai fazer um abate diferente, você vai fazer escolhas que são conscientes, né? E você falou, a história do clima, da natureza, também está na nossa cara, também se mostrou muito clara. E eu vejo muita criança hoje ensinando os pais, perguntando para os pais, porque está na escola, sim, isso tá ali na escola, ele está lendo e tal, está nas redações, então é inevitável. E eu fico agora, depois de alguns anos, porque eu vi esse movimento muito mais forte na Europa, no hemisfério norte, onde tem já uma educação de longa data, e agora vendo que mais pessoas estão se perguntando, eu acho que veio para ficar, mas eu acho que tem muitos problemas complexos que só a sociedade civil não vai conseguir fazer. Então, eu acho que está na nossa parte também de ser muito consciente com as nossas escolhas políticas agora, porque comer é um ato político, mas tem muito mais coisas que a gente tem que fazer como cidadão. Total. Davi, poderia ficar horas aqui conversando com você, eu tenho mais 10 temas que eu gostaria de falar com você, mas o nosso tempo aqui é muito restrito, então eu queria te agradecer a Casa TPM pela oportunidade de falar desses assuntos que eu acho que são tão importantes. E é isso, a gente está falando aqui de cozinha, de cozinhar, mas você vê que é um tema que ele é muito central e a gente pode estender ele para muitos outros campos. Então, fica aqui à vontade de falar mais sobre isso. Mas obrigada a você, obrigada pela Casa TPM pelo convite de estar aqui, obrigada a todo mundo que está assistindo a gente e até uma próxima. Se cuidem, fiquem em casa. Obrigado. Obrigado, gratidão. Eu queria dividir que, assim, ter recebido o Trip Transformadores
há 2 anos atrás, foi uma das homenagens mais bonitas que eu recebi, representando lá a nossa equipe. E a Trip, a TPM, são revistas que me inspiram já há muitos anos, então eu fico sempre feliz de poder voltar aqui para casa TPM e dividir um pouco do que eu venho aprendendo. Obrigado por você também. Obrigada a vocês. Até.